Menos 7. É isso mesmo, menos 7. Sabe, quando a gente olha para esse número, a primeira coisa que vem à cabeça é um saldo negativo no banco, né? Ou sei lá, a margem de lucro de um trimestre terrível. Mas não, esse é o Net Promoter Score, o famoso NPS, do setor de recursos humanos do Brasil, avaliado por quem comanda as empresas. Loucura, né? É um número que choca, de verdade. E para ser bem sincero, meio que valida aquela frustração enorme que muito executivo sente todo santo dia. Então vamos mergulhar nisso hoje, porque esse número tão negativo esconde uma história estrutural muito maior e muito mais complexa do que parece à primeira vista. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise super bacana aqui no canal IA para RH. Hoje a gente vai destrinchar um levantamento super revelador que a Flash conduziu em parceria com a FIA Business School. Eles foram lá e ouviram, na prática, 168 CEOs brasileiros sobre os seus departamentos de RH. Estamos falando de presidentes de empresas que vão de 300 a mais de 1.000 funcionários de vários setores. É uma metodologia robusta e super séria que, inclusive, foi brilhantemente analisada na newsletter do Henrique Calandra. E o nosso grande foco nessa análise é pegar esses dados e decifrar o verdadeiro retrato da liderança por trás desses números para provar de uma vez por todas para os CEOs e diretores por que investir estrategicamente no RH não é mais opção, é sobrevivência. Quando a gente quebra aquela nota negativa de menos 7, o cenário fica muito mais claro, sabe? Pensa só, os detratores, que são aquela galera que ativamente critica, representam 31%. Eles superam em muito os promotores, que são apenas 24%. Mas o que eu acho mais intrigante aqui é que 45%, ou seja, quase metade dos executivos, fica exatamente ali, em cima do muro, na zona neutra. É muito líder que simplesmente não se compromete a elogiar, mas também não bate de frente com a própria área de pessoas. O primeiro impulso nosso é sempre apontar o dedo e dizer o RH precisa melhorar. E claro, sempre tem espaço para evoluir, com certeza. Mas antes da gente sair culpando o departamento, a gente precisa pausar e olhar para a origem da estrutura. Porque aí a gente chega naquela pergunta que vira o jogo. Afinal de contas, quem foi que contratou esse RH? O líder de recursos humanos de uma organização não caiu de paraquedas naquela cadeira. Alguém olhou para o mercado, avaliou, aprovou um perfil e definiu exatamente o que aquele profissional ia fazer todo dia. Alguém tomou a decisão consciente de como essa área inteira seria desenhada. E sabe quem foi esse alguém? Na imensa maioria das vezes, foi a própria liderança máxima. Pois é, o próprio CEO é o arquiteto dessa estrutura. Foi a presidência quem decidiu se o gestor de pessoas ia reportar direto para o topo ou se ia ficar ali escondido debaixo de uma diretoria financeira, por exemplo. A responsabilidade por esse design organizacional pertence inteiramente a quem desenhou o organograma da empresa. E isso nos leva para a nossa seção 1, a ilusão do Job Description. Ou seja, aquele abismo enorme entre o que a empresa espera e a realidade da vaga. A pesquisa escancara quais são os desejos da presidência em relação ao RH. O que a liderança quer de verdade, lá no topo da lista, com 48% das respostas, é um gestor de dilemas. Logo em seguida, com 46%, eles pedem um estrategista de negócio e depois um líder de confiança. Isso traduz uma vontade inegável. Os executivos querem desesperadamente de pensadores estratégicos. Eles querem profissionais que consigam navegar por todas aquelas ambiguidades super complexas do mundo corporativo, que entendam o mercado e ajudem a guiar as grandes decisões do negócio. É um desejo vital, né? Sem isso, a empresa não cresce. E é bem aqui que a gente esbarra num paradoxo corporativo gigante. Porque, de um lado, a gente tem aquele sonho de consumo, o grande estrategista. Mas aí você olha para a realidade nua e crua da vaga. Cara, dados da plataforma AllJobs, que processou literalmente milhões de candidaturas na última década, mostram que a enorme maioria das vagas para diretor de RH aqui no Brasil ainda exige estritamente conhecimentos operacionais. É rodar a folha de pagamento, garantir compliance trabalhista, tocar processo seletivo e ficar apagando incêndio o dia todo. Gente, não tem passe de mágica nos negócios. Se a estrutura busca e contrata um operador que é 100% focado em processo e depois vai lá e cobra dele uma visão de mercado super estratégica, o erro de cálculo está lá na encomenda original, não no cara que está entregando. Bom, agora a gente precisa falar sobre a nossa seção 2, o elefante na sala. Aquela questão super incômoda da posição estrutural. Dá uma olhada nesse dado. Só 49% das lideranças afirmam que o RH tem uma cadeira lá no comitê executivo. Isso quer dizer que mais da metade, 51%, simplesmente larga a área de pessoas do lado de fora do fórum, onde as decisões que realmente importam são debatidas e tomadas. Pensa na gravidade disso.
A presidência tira o RH da sala de decisões. E aí, meses depois, dá uma avaliação negativa porque o setor não está conectado aos objetivos da empresa. Fala sério, é literalmente impossível ser estratégico do lado de fora da porta. E o resultado direto dessa exclusão não podia ser outro. É perturbador. Apenas 17% dos executivos concordam totalmente que recebem aquele suporte bacana do RH na hora de tomar decisões estratégicas. Isso é o reflexo direto de manter o departamento longe da mesa dos adultos. Sem entender o contexto do negócio, as metas de vendas, as métricas de crescimento que rolam ali na mesa principal, o RH fica completamente cego. E aí, sem informação, não tem como gerar vantagem competitiva. Mudar isso exige uma virada brutal de mentalidade corporativa. E quem resumiu isso perfeitamente na pesquisa foi a Gabriele Carlos, que é CEO da Zeiss Vision Brasil. A aspa dela foi cirúrgica. Ela disse o seguinte: o próprio RH se coloca como área de suporte e não de negócios, como centro de custo e não de investimento. É um alerta para todo mundo. A gente precisa urgente romper esse padrão histórico onde o RH é só mais um centro de custo nas planilhas. O caminho real para ter retorno exige que os CEOs comecem a tratar as pessoas, de verdade, como o maior investimento da companhia. Quer ver um exemplo prático de como essa mentalidade de centro de custo prejudica o negócio? Vamos olhar para a gestão de saúde mental. Só 20% das empresas têm um processo completo de gestão de riscos psicossociais. Quando a pesquisa perguntou o porquê de não avançarem com isso, 48% falaram de cara: falta orçamento. Mas o número que mais dói ver é que 39% confessam abertamente que simplesmente falta prioridade do board. É um ciclo tóxico. O seu colaborador adoece, o RH não tem recurso para agir, a produtividade da empresa despenca e no final adivinha quem leva a culpa na avaliação? O RH. Isso é, sem tirar nem pôr, uma falha de investimento executivo. E isso nos traz para a nossa seção 3, o retrato do CEO promotor. Vamos entender o que é que muda de verdade nas empresas que funcionam. Tem uma luz no fim do túnel quando a gente investiga os líderes que dão notas altíssimas para os seus próprios departamentos de RH. E a grande diferença está toda resumida nesse número absurdo: 161. Um presidente que é promotor do seu RH é 161 vezes mais propenso a se sentir amparado pela área do que um detrator. 161 vezes, gente, isso não é uma diferençazinha marginal. Nem é sorte de ter contratado um unicórnio do mercado. Isso é a prova concreta de que o ambiente e a estrutura que o CEO cria é o que dita o sucesso das entregas. E o que esses CEOs fazem de tão especial? Tem características que são inegociáveis. Primeiro, eles foram lá e garantiram aquela cadeira no comitê executivo, fazendo o RH participar ativamente do planejamento. Segundo, eles desenharam um perfil de vaga com visão de negócio pesada, buscando estrategistas de verdade, e não só quem manja de rotina administrativa. E terceiro, e talvez o mais crucial, eles tratam o líder de RH como um par, não como um subordinado que só recebe ordem. Isso muda o jogo e integra totalmente a gestão de talentos com o crescimento da empresa. Chegamos então na nossa última sessão, o novo manual executivo. Os passos super práticos para a gente colocar essa mudança para rodar. Se a gente quer que o departamento de pessoas, até quando a gente pensa em aplicar tecnologias novas como inteligência artificial no RH, traga retornos reais, a alta liderança precisa focar em 3 passos decisivos hoje. Passo 1. Reescrever aquele job description. É hora de parar de procurar burocratas e focar em quem sabe ler um DRE e entende o impacto financeiro de cada ação de RH. Passo 2. Dar a cadeira na mesa executivo. O capital humano precisa de contexto e voz na estratégia. E o passo 3, essencial para convencer qualquer board, tratar o RH como investimento estratégico. Quando você inverte a lógica do custo e bota dinheiro ali, essas estratégias viram um motor gigantesco de vantagem competitiva para o seu negócio. E para fechar nossa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação no ar para todo mundo pensar. A gente começou aqui olhando para aquela nota negativa que a área de RH tomou. Mas, considerando que é a liderança máxima quem aprova o desenho da vaga, que solta o orçamento e que aprova a estrutura de poder, se a gente virasse esse espelho e medisse o NPS do CEO como patrocinador do próprio RH, qual será que seria a nota real que ele ia tirar? Fica aí a reflexão para quem quer mesmo transformar as coisas. Um grande abraço a todos que acompanharam essa análise com a gente e até a próxima.